Que legal. Gustavo, que bom que você está aqui, cara. Estou muito feliz, de coração. Muito obrigado pela tua Agradeço, professor disponibilidade. Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Espero poder contribuir com o pessoal aí da produção acadêmica, o pessoal que está bem engajado, né? Estou acompanhando aí algumas lives e só conteúdo realmente de alto nível científico. Espero poder passar um pouquinho da experiência que eu tenho nesse âmbito da pesquisa para o pessoal que está aí assistindo. Então, brigadão pelo convite. Show de bola. É uma honra, Gustavo, ter você aqui. O Gustavo vai se apresentar melhor, tá? Mas eu quero dizer assim que o Gustavo, eu estava pensando qual é a melhor forma de apresentar ele, né? E eu já falei isso para ele algumas vezes. E como muita gente não conhece, de repente, aqui o Gustavo, eu acho que ele é uma boa apresentação, pelo menos para mim, né? O Gustavo, ele é o cara que eu vejo que ele é mais parecido comigo quando eu tinha a idade dele, né? Então ele tem assim, eu vejo ele como eu era. Eu não sei se é bom ou ruim para ele, né? Mas para mim isso daí é muito legal, ver uma pessoa que não, sabe, não tem desculpa, não tem, sabe, empecilho para fazer o que tem que fazer e que move montanha para chegar onde tem que chegar, né? Então, ele é um cara excepcional, ele tem uma experiência muito legal para passar para vocês e ele é assim, eu vejo muito ele, né? Eu vejo muito do que eu era nele, né? Então, eu fico assim sempre muito honrado, muito feliz de conversar com ele. Não é isso, Gustavo? Já te falei isso daí algumas vezes, né? Já. E eu fico muito feliz, porque o senhor, né, é uma inspiração, acho que para todo mundo que está assistindo aqui a live, tanto no âmbito da pesquisa, não só no âmbito da pesquisa, né, mas para quem não sabe, também no âmbito do empreendedorismo acadêmico. Eu acho assim que eu estou aprendendo muito com o senhor e fico muito feliz e honrado Chama com de você, o é, creme, rapaz. é o Passei creme já é o hoje. hábito, é o hábito de professor. Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade, de coração. E, enfim, quero poder contribuir o máximo aí com o pessoal, enfim, com as dúvidas sobre essa temática que é tão importante, né, professor Felipe, mas que às vezes é tão negligenciada quando a gente está na faculdade. Uhum. Acho que a sua iniciativa da produção acadêmica é algo que eu queria ter participado quando eu estava me preparando para os processos seletivos de mestrado, e era algo que eu não encontrava. É algo que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, eu queria te parabenizar pela iniciativa, acho que é fenomenal, e tenho certeza que está contribuindo bastante para o pessoal que está assistindo e participando da Semana da Produção, né? Não semana, semanas, porque já tem, enfim, várias semanas aí que o senhor está se entregando muito de corpo e alma para que isso aconteça, né? Então, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com esse projeto. Pô, show de bola, Gustavo. Obrigado. E Gustavo, conta aí um resuminho da sua história pro pessoal, para eles entenderem quem é essa pessoa. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Gustavo, tenho 23 anos, eu falo de Goiânia, estou aqui em Goiânia. No final do ano passado, eu fui aprovado em 3 processos seletivos de mestrado, eu tenho 23 anos, e eu, assim, a minha história não começou no ano passado, no ingresso nos mestrados. Eu comecei, na verdade, nesse âmbito da pesquisa, um pouco antes, em 2016, quando eu estava no quarto período da graduação. No quarto período da graduação, eu recebi um convite de um amigo meu. Para quem não sabe, eu venho de uma instituição privada, fiz a minha graduação em instituição privada, sem tradição em pesquisa. Não tinham grupos de pesquisa, enfim, algo consolidado, PIBIC, PIVIC, igual existem, por exemplo, em grande parte das universidades federais, né? Então, eu fui conhecer pesquisa através desse amigo meu, que fazia direito na UFG, ele estava no quarto período. Ele falou: Gustavo, vamos escrever um artigo, vamos participar de um congresso que vai ter na UFRJ, que um professor meu está organizando. O que você acha? Eu falei: cara, tem muito interesse. Ele me convidou, eu falei: cara, eu só não sei por onde começar. Não sei por onde começar. Nunca ouvi falar sobre pesquisa aqui na faculdade, enfim. Ele falou: não, cara, vamos aprender junto. E aí a gente começou. Por coincidência, nós tínhamos um professor em comum, que dava aula tanto na minha faculdade como também na faculdade dele. E aí a gente começou a conversar com esse professor, porque a gente via que ele
pelas postagens no Facebook, Instagram, ele participava muito de congressos, já tinha apresentado artigos, e a gente convidou ele para poder nos orientar, para poder nos dar um auxílio nesse começo, né, da caminhada. E ele foi super solícito, eu mandei uma mensagem para ele super informal no Messenger, e ele falou, Gustavo, eu topo sim. Aí a gente comentou com ele a temática, e ele passou para a gente as orientações iniciais para que a gente começasse a escrever. E a gente escreveu na correria, submetemos para esse congresso e ele foi aceito. Oh, Só que acho que o legal. pessoal muito sabe que geralmente os congressos, a grande maioria dos congressos, eles divulgam o resultado geralmente na véspera, bem próximo ao evento. E era um evento que eu não tinha condições de participar, porque estava muito próximo. Era no Rio de Janeiro, eu sou de Goiânia, a terra do professor Felipe aí, né, no Uhum. Rio. E eu falei, Guilherme, que era o orientador, né, que nos auxiliou, falei, Guilherme, não tem condições de participar desse congresso. Ele falou, não, cara, faz assim, eu pago a sua passagem, você consegue ir? Eu falei, não, se você me pagar a passagem, eu consigo ir participar. E começou assim, com esse auxílio todo informal, de não ter algo institucionalizado na faculdade, mas de muita vontade, de querer fazer acontecer. Então, eu aproveitei ao máximo dessa oportunidade, e quando eu voltei para Goiânia, participei desse congresso, lá só tinha mestres e doutores praticamente apresentando artigos. Quando eu voltei para Goiânia, eu voltei mais animado ainda. Eu comecei a ver o que era pesquisa de verdade, na prática ali, com o pessoal apresentando artigos, enfim. E eu voltei muito animado. Falei, cara, é isso que eu quero, eu vou continuar. Aí eu comecei a participar de outros congressos. Em 2017, participei do Comped em Brasília. No segundo semestre, no Comped, na verdade, eu conheci um pesquisador também da graduação, que estava pesquisando sobre o mesmo tema que eu, que era sobre questão de direito à moradia, e ele trazia um aspecto tributário interessante. E a gente começou a conversar, a trocar ideia. E ele comentou comigo que ele ia participar de um congresso em Coimbra, na Universidade de Coimbra, no segundo semestre. E eu falei, cara, esse congresso ainda está com prazo aberto para submissão? E eu falei, aí ele falou que sim. E eu submeti um trabalho para esse congresso também. Então, eu pude participar também desse congresso na Universidade de Coimbra. Me deu, assim, uma visão muito boa também sobre pesquisa. Apesar de todas as dificuldades, eu também não tinha condições de participar desse congresso na Universidade de Coimbra, mas eu fiz uma vaquinha virtual com os professores, até mesmo o reitor da minha faculdade me ajudou a poder participar desse congresso. Posteriormente, participei desse congresso em Coimbra, depois de outros também pelo país, sobre direito constitucional, direitos fundamentais, que é bem a linha que eu gosto de pesquisar. E por que, gente, que eu estou contando um pouco dessa trajetória em congressos para vocês? Porque foram nesses congressos que eu consegui ir amadurecendo a minha pesquisa, amadurecendo quem eu sou hoje como pesquisador. Apesar de não ter algo institucionalizado na minha instituição, eu fazia graduação, foi através desses congressos que eu consegui me desenvolver como pesquisador. Então foi muito importante para mim, por isso que eu estou contando para vocês. E no final do ano passado, no final não, na verdade, no ano passado, eu resolvi me candidatar a 3 mestrados. O que eu sempre quis, na verdade, foi o mestrado da UNB. Só que eu considerava que era algo assim, Felipe, fora da minha realidade, porque eu não conhecia professores, eu vinha de uma instituição privada, sem tradição em pesquisa, eu podia, enfim, eu tinha um monte de, assim, de crenças que me travavam um pouco. Mas falei, Não era cara, de eu vou Brasília, tentar. né? Não era de Brasília. Não era de Brasília, eu não conhecia os professores, os grupos de pesquisa, mas eu falei, cara, eu vou arriscar, o máximo que eu vou ganhar é um não. Aí eu me inscrevi nesse da UNB, mas falei, vou ter meu plano B e C. Aí eu me candidatei também ao mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG e o mestrado em Direitos Humanos, que é o mestrado interdisciplinar que tem na UFG. E eu pensava assim, pô, pelo menos um, tomara que um eu consiga passar. Eu nunca imaginei que ia dar certo de eu passar nos 3, isso de verdade. Algumas pessoas próximas a mim falam, cara, eu sempre acreditei. Eles falavam pra mim, sabe? Eu sei que você vai passar. A professora minha mesmo de execução penal, a gente trocava bastante ideias sobre pesquisa. Ela falava, Gustavo, você vai passar nos 3. E eu ficava pensando, pô, como é que ela tem tanta certeza assim, se nem eu tenho? Então, acabou que deu certo. Eu fui aprovado nos 3 processos seletivos de mestrado. Eu acabei optando pelo da UNB, porque era a minha primeira opção, pelas linhas de pesquisa, pelas oportunidades que a UNB pode proporcionar para um pesquisador. É um programa de excelência, né? Nota 6 na CAPES. Então, eu acabei optando pela UNB. Então, assim, basicamente, essa é a minha história durante a pesquisa e que eu queria compartilhar hoje aqui com o pessoal que está assistindo para, enfim, poder incentivar. Se você, enfim,
não fez pesquisa durante a graduação, não tem problema. Hoje, as oportunidades que nós temos de publicação são muitas. O exemplo mesmo do CAE de Jus. Vocês podem publicar no conforto da casa de vocês. Não tem, enfim, que viajar para outro estado para participar de um congresso. Não, hoje, principalmente agora, né, professor Felipe, com o corona, eu estou vendo duplicar ou triplicar o número de congressos científicos online e de alta qualidade. Então, assim, acho que tem um grande leque para o pessoal participar e que vai dar uma experiência muito bacana do ponto de vista científico para depois o pessoal conseguir, enfim, mandar bem nos processos seletivos de mestrado. Então, Boa. basicamente, essa é minha trajetória aí na pesquisa. Legal demais, Gustavo. Então, lembrando para a galera que o Caeduca está com o edital aberto, hein? Até dia 10 de maio. Vocês podem mandar seus resumos ou artigos para o Caeduca, né? E daqui a pouquinho tem mais eventos saindo aí, que o CAE de Juiz passou, mas tem coisa chegando aí. E ó, olha só que exemplo, né? O Gustavo tinha variáveis contra ele, digamos assim. O que ele fez? Ele tinha duas opções, ou ele se resigna, ou ele chega e fala assim, não, e daí? Vou jogar o jogo, vou disputar, vou fazer acontecer. E não aprova em um mestrado, nem dois mestrados, aprova em três. E não eram mestrados da mesma área ainda, né? Porque você tinha de políticas públicas, que é uma outra parada, né? Um outro mundo, entendeu? E ele só consegue isso por quê? Porque ele chega e fala assim, eu não vou me resignar, eu vou jogar esse jogo e vou chegar junto. Muito legal isso, né? Muito legal. E fala pra galera como é que você me conheceu nisso tudo aí. Então, pessoal, eu conheci o professor Felipe antes de me preparar. Estava começando minha preparação para os processos seletivos de mestrado. E, assim, acho que para o pessoal, eu sei que na produção acadêmica tem pessoas de várias áreas. Achei muito bacana isso, essa troca que está tendo, né, nesse evento da produção acadêmica. Mas para o pessoal que especificamente do direito, a gente tem uma dificuldade, às vezes, muito grande de fazer pesquisa empírica, porque não é nos ensinado na faculdade. Como é que a gente faz pesquisa empírica? E eu vi que a UNB era muito forte na parte de pesquisa empírica. Então, eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Não tem na faculdade, eu tenho que correr atrás. Só que eu achava os manuais, os livros de metodologia, um tanto quanto superficiais. Eles falavam de um jeito bem genérico. Eu falei, cara, isso aqui, claro, dá um norte, claro que é importante utilizar um bom livro de metodologia, mas eu comecei a pesquisar além. Eu fui no YouTube, no Google, e eu acabei encontrando o CAE de Jus. E no CAE de Jus, eu fiz um curso de pesquisa empírica no direito. E quem que era o professor? O professor Felipe. Estava lá ministrando o curso de pesquisa empírica no direito. Inclusive, eu até separei aqui, ó, para mostrar para vocês as minhas anotações do curso, ó. Olha, que legal. São umas 4 páginas aqui, ó, só de Que legal. anotações. Então, é, então para mim foi muito produtivo esse curso, porque o professor Felipe falava de uma forma bem descomplicada, porque no direito, quando a gente vai fazer pesquisa empírica, a gente acaba pegando emprestado, né, as ferramentas de pesquisa de outras áreas, principalmente ciências sociais, enfim. Então, isso é algo que o jurista, muitas vezes, não está acostumado a utilizar. Então, fazer esse curso me deu essa visão boa sobre pesquisa empírica e para mim fazer o meu projeto de pesquisa. Então, agradeço muito ao professor Felipe pelo curso de pesquisa empírica e, posteriormente, acabei entrando para a turma de empreendedorismo acadêmico também, do professor Felipe. Já tem outra pegada, não sei se o pessoal que está assistindo conhece, mas que é bem legal também para o pessoal que é desse âmbito da pesquisa e quer empreender com o seu conhecimento acadêmico. Então, além de aprender pesquisa empírica com o professor Felipe, ainda estou aprendendo empreendedorismo e um pouco sobre marketing digital também nesse contexto. Então, enfim, só tenho a agradecer. Muito legal, muito legal. É uma felicidade, né? Esse curso online do CAE de Juiz, ele é gratuito, tá, gente? Então é só entrar lá no site. Não tem só esse, tem vários cursos lá. E muito legal, né? A gente se aproximar de uma maneira tão aleatória, né? Tão Né? aleatória como foi dessa maneira. E por que você me deu um voto de confiança, assim, de fazer o empreendedorismo acadêmico? O que te chamou a atenção lá? Então, primeiramente foi por ter feito o curso de pesquisa empírica no direito, como você mencionou aí, um curso gratuito e de extrema qualidade.
que me ajudou bastante a compreender mais o que era pesquisa empírica no direito. Então, quando passou para mim uma oportunidade de empreendedorismo acadêmico, que era algo que eu nunca tinha visto em outro lugar, uma pessoa falando sobre empreendedorismo acadêmico. Para mim, eu sempre me imaginei numa carreira acadêmica tradicional, dando aula na universidade, publicando artigos. Aí você chega lá, enfim, com a publicação sobre empreendedorismo acadêmico. Empreender com seu Uhum. conhecimento acadêmico, não vender a sua hora-aula. E aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, cara, quem que é esse cara aqui? Deixa eu pesquisar. Aí eu falei, é o do CAE de Jus, que eu já conhecia o curso. Aí eu falei, não, então eu confio, porque eu já fiz o curso gratuito e de qualidade, imagina o curso pago. Então eu falei, vou fazer. E no final do ano passado eu entrei para a turma, né, de empreendedorismo acadêmico e, enfim, estou gostando muito, estou aprendendo muito sobre esse universo e está me ajudando bastante a fazer o que eu faço hoje, né, pelas minhas redes sociais, pelo marketing digital. Então, foi basicamente por isso que eu dei o voto de confiança, conhecendo o seu trabalho através do CAE de Jus. Muito legal. Gustavo, então, só para vocês entenderem, que eu já falei algumas vezes de robozinhos, né? Gustavo está dominando as técnicas dos robozinhos do Google, do Facebook, do Instagram, que é essencial hoje para o mundo acadêmico, né? Apesar de ter pessoas que falam que, meu Deus, redes sociais, mas o fato é o seguinte, você constrói também a autoridade acadêmica via redes sociais, via Google, e o Gustavo tem feito um excelente trabalho nisso, né? Muito legal. E aí, o que eu contribuí com a tua vida desde que a gente se conheceu, então? Assim, pelo menos o mais. O que você acha que eu mais contribuí com a tua vida? Acho assim que o principal foi essa parte da pesquisa, eu conhecer mais sobre metodologia. Na época que eu estava me preparando, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre metodologia. Hoje eu conheço mais livros sobre metodologia, que são mais aprofundados, que já dão uma base muito boa para quem quer pesquisar. Na época eu não conhecia. Enfim, eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso, mas era uma pesquisa essencialmente teórica. Então, fazendo esse curso me deu assim uma visão muito boa sobre esse universo da metodologia. Então, valeu muito a pena para mim e, assim, contribuiu desse ponto de vista científico, não só do ponto de vista científico, como também do ponto de vista do empreendedorismo acadêmico, porque eu criei a coragem, antes de conhecer, na verdade, você, eu já queria compartilhar o meu conhecimento com mais pessoas. Muitas pessoas na minha faculdade, elas me viam, de certa forma, como uma referência no âmbito da pesquisa, porque não era algo que era tradicional, não era, por exemplo, igual numa instituição pública, que tem grupos de pesquisa, várias pessoas pesquisando. Então, eu acabei me tornando, de certa forma, uma referência para esses amigos meus, e eles começavam a me perguntar bastante sobre pesquisa. Gustavo, como é que eu começo? Qual congresso que eu participo? Onde que eu publico? Como é que, enfim, todas as dúvidas possíveis. E, principalmente depois que eu fui aprovado nos 3 mestrados, começou a chover de perguntas para mim, no privado, de amigos, enfim, nas redes sociais. Eu falei, cara, se eu ficar respondendo todo mundo aqui individualmente, isso vai me tomar um tempo muito grande, não dá. Então, o que eu comecei a fazer? Ao invés de responder para o pessoal de forma individual, eu comecei a compartilhar, comecei a produzir vídeo, enfim. E foi bem próximo, na época, que eu comecei a fazer o curso de empreendedorismo também. Conheci o senhor de forma mais próxima. Então, foi basicamente isso. Uniu a minha vontade, que eu já tinha de compartilhar esse conhecimento, porque era algo que eu não tive muito acesso durante a minha graduação. Então, uniu as duas coisas. Eu acho que, assim, do ponto de vista do marketing, o senhor foi a porta de entrada para me conhecer mais sobre esse universo do marketing e do empreendedorismo acadêmico. Se não fosse, acho que talvez eu teria ficado na minha zona de conforto no mundo acadêmico tradicional, publicando artigos, Uhum. participando de congressos, mas não ir para o rumo do empreendedorismo que eu estou hoje, né? Então, Sim. acho que foi as principais contribuições. E só para contextualizar para a galera, esse programa Empreendedorismo Acadêmico é um programa que eu sou professor, né? E nesse programa, basicamente, eu te ensino a pegar o teu conhecimento acadêmico e transformar ele
numa Science Tech, né, que é o que eu chamo, né, uma Science Tech, Science de ciência e Tech de tecnologia, de modo que você possa desenvolver o seu conhecimento acadêmico e começar a ter clientes, começar a ter pessoas que vão, né, te contratar e tudo mais. E é muito legal o programa e basicamente eu abro, assim, eu abro a caixa preta das minhas empresas, né? Então até confidencio coisas relacionadas a valores, eu mostro como é por dentro, né, Gustavo? Assim, a engrenagem por dentro, que é, ó, faz igual. E aí faz igual e às vezes faz melhor, o que para mim é o maior orgulho, né? Então é basicamente isso, né? Mas vamos lá, Gustavo, assim, e hoje você ajuda a galera, né? Me conta isso. Como é que é esse negócio de ajudar o pessoal a ingressar nos mestrados? Que tipo de aflição o pessoal compartilha contigo? E que tipo de ajuda você faz hoje? Vamos lá. Então, pessoal, basicamente eu ajudo pessoas comuns, assim como eu. Eu me considero uma pessoa comum, que não, enfim, não é um superdotado, que não tem um QI acima da média. Assim, não, eu sou uma pessoa, enfim, que vim de uma instituição privada, sem tradição em pesquisa, como eu comentei com vocês. E, enfim, e eu quis compartilhar isso com vocês para poder auxiliar, para poder facilitar a jornada acadêmica do pessoal que quer ingressar em um mestrado. Felipe, eu falo que, por exemplo, quando a gente quer fazer um concurso público, a gente tem 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de cursos, 1 milhão de materiais, porque o direito, principalmente o direito, né, é muito forte nessa área de concursos públicos, né? Então, já no âmbito da pesquisa, isso não só no direito, no âmbito da pesquisa, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que compartilhem o conhecimento no âmbito científico. Parece que os pesquisadores gostam de deixar as coisas meio que a sete chaves, no compartilhar, enfim. Ainda tem muito esse preciosismo dentro da academia, né? Inclusive, o senhor sabe bem mais do que eu. Sim. Então, foi pensando nisso que eu comecei a desenvolver esse trabalho para ajudar mais pessoas a ingressarem em um mestrado. Então, hoje, eu produzo conteúdo diariamente nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, comecei agora o YouTube, para poder auxiliar mais pessoas. E em breve também estarei iniciando um programa. Ixi, saiu aqui. Voltou? Voltou. Isso daí é suspense, hein, Gustavo? Você falou iniciando e pausou só pra gente ficar curioso. Notificação para atualizar aqui o sistema do celular. Então, em breve também vou estar começando um programa mais direcionado, uma mentoria para aquelas pessoas que querem realmente ingressar. Mas de antemão, já faço convite para o pessoal que tem interesse em ingressar em um mestrado. Tem um canal no Telegram, tem a produção diária de conteúdos no meu Instagram, no meu Facebook e agora também no YouTube. Então, basicamente, quem tiver interesse, depois da live, corre lá. E também, professor Felipe, eu fiz esses dias, recentemente, um arquivo. Para quem quer ingressar em um mestrado, a gente sabe o quão importante é publicar. E agora nós temos também um novo Qualis, né, que está sendo organizado, enfim. E eu peguei uma lista com revistas de várias áreas, uma lista com 441 páginas do novo Qualis, e filtrei. E tem, nesse documento que eu filtrei, tem o nome de revista de mais de 1.000 revistas científicas, mais de 500 delas são só no direito, e o restante é nas áreas afins, ciências sociais, sociologia, filosofia, antropologia. Então eu fiz esse filtro, me deu bastante trabalho, mas quem tiver interesse, depois da live, pode me chamar no direct, que eu vou ter o prazer de enviar, e também de convidá-los para participar do meu canal no Telegram, onde eu compartilho mais a fundo também algumas dicas sobre mestrado. Uhum. Lembrando, eu sou seguidor do Gustavo, eu sou consumidor do conteúdo do Gustavo, ele tem muita coisa boa, ele tem muito insight legal, né? E aproveita aí também para seguir, né? Depois, fala aí, Gustavo, o Instagram qual é mesmo? É @Gustavo de Assis. @Gustavo_Assis, só que no lugar do I é um. É um, né? Show. Mas, se ninguém achar, por não escreveu certo e tal, depois me manda um direct que eu mando para vocês, hein? Gustavo, agora diz uma coisa pra gente, assim, vamos pensar assim, as etapas da seleção, né? Antes da seleção,
prova, entrevista e depois algumas outras coisas. Mas antes da seleção, o que a pessoa pode fazer em termos de produção acadêmica? Por exemplo, achei muito legal a tua história, né? Que você, antes do mestrado, já estava produzindo, né? E produzindo, sabe, é óbvio, às vezes com uma dificuldade ou outra logística, né, de estar no lugar, mas isso não foi empecilho, né? Conta pra gente, o que a pessoa pode fazer em termos de produção acadêmica antes da seleção de mestrado? Né? Vai ter seleção esse ano aí, muitas dessas pessoas estão tendo a tua ajuda, né? O que você tem recomendado? Então, pessoal, nessa parte de pré-preparação, muitos candidatos, na verdade, eles acabam se preparando da forma tradicional. É fazer um bom projeto, enfim, mandar bem nas etapas tradicionais. Só que, enfim, tem uma outra forma que talvez seja a mais elementar, que é essa parte da produção acadêmica. Então, é super importante que vocês tenham produção acadêmica, inclusive, enfim, o projeto que está sendo desenvolvido aí pelo professor Felipe, para facilitar a vida de vocês. Então, basicamente, a gente tem as formas de produção, resumos, artigos, capítulos de livro, assim, de uma forma bem genérica. Resumo, você pode fazer 61 dias, você consegue fazer um resumo, bem rápido, não é algo assim de outro mundo, e você consegue submeter esse resumo para um congresso. Tem muitos congressos que aceitam resumos, inclusive o CAE de Jus é um deles. Então, você pode começar a sua produção científica, não precisa começar por um artigo, algo, enfim, um artigo de 15, 20 páginas. Você pode começar com um resumo. Você submete esse resumo para o congresso, ele é aprovado, você tem a oportunidade de apresentar esse resumo para mais pessoas, para mais pesquisadores, e esses pesquisadores, muitas vezes, eles vão ter uma vivência de pesquisa muito maior do que a sua sobre aquele determinado tema. Então, é muito interessante, professor Felipe, porque nesses congressos que eu participei, sempre eu voltava cheio de ideias, cheio de feedbacks bacanas, de indicações de obras. Então, esse é um ponto fundamental, vocês terem essa produção acadêmica antes do ingresso no mestrado, porque é uma forma de você amadurecer como pesquisador, de ter um feedback da sua pesquisa de outras pessoas. Então, isso é muito importante. Resumo é a primeira forma acho que mais rápida e mais fácil de publicação. Nós temos a forma de anais de eventos, e é interessante que vocês procurem anais de eventos que possibilitem uma publicação do trabalho de vocês como capítulo de livro, porque tem um peso maior. Tem congressos que não publicam o seu trabalho como se fosse capítulo de livro, é só o formato mesmo tradicional. Não tem, por exemplo, um ISBN, que é para livros. Então, se vocês puderem publicar em anais de eventos que tenham ISBN, que seja publicado em formato de capítulo de livro, é muito importante. Inclusive, CAE de Jus, CAE Educa, eles fazem isso. Você publica o seu artigo em formato de capítulo de livro. Tem outro site também, professor Felipe, para o pessoal, enfim, que quer pesquisar mais sobre eventos, que eu uso muito nas minhas buscas, porque a gente tem muita dificuldade. Onde que eu acho congresso e tal? Geralmente eu pesquisava no Google, só que, enfim, achava coisas picadas. Um site muito interessante da Mackenzie, que chama Comunicas Mackenzie. Lá eles divulgam revistas, congressos, tem muita coisa bacana. Então, acho que é uma dica bem legal para o pessoal aí que quer se preparar, que lá também tem outras oportunidades de publicação. E a outra forma também que nós temos é a publicação de artigos em revistas, em periódicos. Essa forma, ela é um pouco, assim, quando vocês forem fazer os processos seletivos de mestrado, geralmente a última etapa é uma etapa de avaliação curricular. E as publicações em revistas com qualis mais alto, geralmente são as que têm mais ponto. Só que, geralmente, em grande parte, as revistas com qualis mais alto são as revistas que mais vão demorar a avaliar o seu trabalho. Tem revista aí que vai demorar 2 anos para te dar um sim ou não. Então, muitas vezes é mais vantajoso você ter mais produções em resumos e capítulos de livro, pela questão da facilidade que é, porque, por exemplo, se você manda o seu trabalho para uma revista que é quase, sei lá, A1, A2, você vai estar concorrendo com pessoas que são doutoras, pós-doutoras. Então, tem uma dificuldade maior para o seu trabalho ser aceito. Inclusive, algumas dessas revistas nem aceitam trabalhos de pessoas que não sejam doutoras. Então, é melhor, é mais, assim, mais prático para vocês publicarem em revistas com qualidade mais baixa um pouquinho,
Ou então, para ser de forma mais rápida ainda, os eventos, porque nos eventos, geralmente, é, eles têm uma necessidade maior de trabalhos, é, enfim, a forma de avaliação também não tem a mesma, digamos assim, a mesma concorrência que você vai ter numa revista de quadros A1. Então, acho que é sensacional vocês procurarem por eventos, principalmente aqueles que publiquem em formato de capítulo de livro. Então, basicamente, essas são as formas que eu considero que são bacanas de você poder estar vivenciando a pesquisa antes do processo seletivo. Uhum. Lembrando que os eventos do CAEJUS e do CAEDUCA são 100% via internet desde sempre, tá, galera? Não foi no improviso, não. Desde sempre. E a gente, desde sempre, publica em livro impresso, tá? Então, a gente publica em livro impresso, manda o e-book para as pessoas, mas quem quiser pode adquirir o livro impresso, mas tudo sai em livro impresso. Então é importante falar aí, porque é uma maneira de fato, né? A gente, pelo fato de ser 100% via internet desde sempre, Gustavo, muito legal que às vezes vê pessoa de lá não sei onde, sabe? Que não, às vezes não tem nem evento na cidade e vê no CAEJUS uma porta, né? Para ela propagar suas ideias, sabe? E dá maior orgulho, e depois ela pega o livro impresso, aí tira foto, coloca nas redes sociais, e aquilo é uma grande vitória, né? É uma vitória para todo mundo, mas às vezes, né, um evento presencial é tão caro, né, que não é só a inscrição no evento, é passagem, hospedagem, alimentação, tem que deixar às vezes de trabalhar, e o CAEJUS ele ajuda nisso, o CAEJUS e o CAEDUCA, né? E agora a gente vai entrar no mercado internacional em inglês, né? A gente já está no mercado internacional em português, e aí vai ter boas notícias aí para a galera no segundo semestre. Coisa boa. Agora, Gustavo, fala aí. Então, beleza, você deu umas dicas muito, muito importantes sobre a preparação, né? Agora, chegou o dia da prova. Ou melhor, para a prova exatamente. Para a prova exatamente. Como é que eu me preparo e no dia da prova, o que eu posso fazer para, de repente, aumentar as chances? Então, Felipe, eu costumo falar que a primeira coisa, antes da gente começar, a forma mesmo tradicional da gente se preparar, é a gente definir um propósito. Então, um propósito muito claro do porquê que a gente quer fazer um mestrado. O quão relevante vai ser a nossa pesquisa, enfim, para resolver uma determinada problemática social, ou ao menos minimizar. Então, eu tinha isso muito forte comigo, pelo fato de, enfim, já ter feito vários cursos de empreendedorismo também, de liderança pela Fundação Estudar. Então, eu sempre quis trazer para as minhas pesquisas algo que realmente resolvesse uma determinada problemática, ou pelo menos minimizasse essa determinada problemática social. Então, porque quando a gente vai se preparar realmente, a gente tem várias dificuldades durante o caminho. Então, a gente ter esse propósito muito claro, por que que a gente quer fazer, e não só do ponto de vista financeiro. Claro, a pessoa ser bem mais remunerada pelo fato de ter uma titulação de mestrado, doutorado, vai ser uma consequência. Mas aquilo não vai ser o seu propósito de ingressar em um mestrado. Então, acho que a primeira coisa é a definição de propósito. Definir o propósito, conhecer o programa que você quer ingressar. Conhecer o programa, ler as linhas de pesquisa, sublinha, conhecer quais são os professores. E quando eu digo conhecer quais são os professores, não precisa ser no sentido físico, de, sei lá, de entrar em contato com o orientador, enfim. Esse é um mito que muitas pessoas têm, né, Felipe? Ah, eu preciso conhecer, eu preciso ser amigo do meu possível orientador. Não, gente. Eu sou a prova viva de que eu não conhecia professor nenhum e consegui ser aprovado. Então, como é que você faz para conhecer o professor? Pela via indireta, que não é o contato físico, por e-mail. Você analisa quais são as produções científicas dos professores. Você entra no currículo Lattes dele, que é bem, bem tranquilo, e você vai ter acesso a tudo que ele já produziu, a tese que ele desenvolveu, a dissertação, e você começa a ler. E tenta identificar pontos de convergência com a sua pesquisa, para que você possa utilizar, enfim, os materiais que já foram produzidos por esse professor, as produções, na construção do seu projeto. Então, acho que é fundamental que você utilize as produções desses professores na sua, mas de uma forma íntegra. Não é para você, enfim, só bajular o professor. Não, não é bajular. É utilizar a produção científica dos professores de forma íntegra na sua produção, desde que tenha convergência. Sei lá, você está pesquisando sobre
direito espacial e o professor está pesquisando sobre direito agrário. Não tem como. Não tem convergência nas suas linhas. Então, é muito importante que você tenha convergência no que você está pesquisando e no que o seu potencial orientador pode estar pesquisando também. Porque ele não vai querer te orientar sobre algo que ele não tem expertise, ele não vai ter a capacidade necessária para te orientar. E esse é um erro muito comum das pessoas fazerem projetos de pesquisa que muitas vezes não tem relação com a linha de pesquisa e com a sublinha. Então, você corre um sério risco de ser eliminado sumariamente. Até comentei aqui um pouco dessas que eu tinha, que é, enfim, eu estava no 10º período da graduação, eu dei a bobeira de, não sei se chegou a fazer isso, Felipe, mas eu comecei a pesquisar o currículo dos outros concorrentes, e isso me chocou Uhum. um pouco, porque, enfim, eu vi que eu estava concorrendo com juiz federal, enfim, promotor, pessoal que já estava no nível, assim, do ponto de vista profissional, bem lá na frente. Então, eu tinha muito essa crença assim, cara, será que realmente vai dar? Eu tô no 10º período, tem pessoas aqui com experiência muito maior que eu na pesquisa e também no âmbito profissional. Mas dá, gente, se a gente acredita, eu passei, para dar o exemplo, eu passei e esse juiz federal, pelo fato de ele não ter produção acadêmica, ele não passou na etapa de análise curricular. Então, ele passou, ele foi aprovado, mas ele não se classificou dentro do número de vagas, porque ele não tinha produção acadêmica. Então, vejam quão importante é se eles terem a produção acadêmica. Fazer a base, construir a base bem feita. Eu, no 10º período, concorrendo com o juiz federal, eu consegui classificar dentro do número de vagas e o juiz federal não. Então, essas crenças limitantes, é super importante que a gente tenha um apoio também familiar, de amigos, para poder nos auxiliar, para poder... Quando a gente está num momento assim, Felipe, mais de bad mesmo, de falar assim, cara, eu várias vezes durante os processos seletivos eu torcia para que eu fosse reprovado em algum desses processos seletivos, porque eu pensava, não, se eu for reprovado em um, eu tenho que me dedicar só para 2, então eu vou ter um desgaste menor. Então eu torcia algumas vezes para me ser reprovado até mesmo. Então, assim, é super importante que a gente tenha apoio de amigos, de professores que nos deem esse auxílio, porque realmente não é fácil, é um processo, muitas vezes vão várias etapas, né, e vários meses de preparação. Então, ter essa base é muito importante. Outro ponto também que eu anotei Gustavo, aqui Gustavo, só para foi, endossar, eu não sei se você sabe, né? Mas e se a galera sabe, mas na natação, sabe como é que a pessoa perde na natação? Quando ela olha para o lado, para ver onde é que os outros concorrentes estão, né? Na natação, você só pode olhar para frente, porque o negócio é tão dinâmico. Se você vira um pouquinho para ver o concorrente, se ele está perto ou não, se ele te passou ou não, você perde o ritmo, sabe? Então, eu acho que é uma boa metáfora pra gente, né? A gente tem que fazer o nosso, entendeu? E fazer o nosso melhor possível. Se a gente olhar pro lado né? E é isso que você fez, né? Você chegou e falou, tô dentro, eu tô no páreo, eu vou entrar nessa parada, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para entrar. E não ficou se preocupando com se o cara é juiz federal, se não é juiz federal, né? Você não perdeu o seu ritmo por causa disso, né? Muito legal. com certeza, eu acho que, enfim, essa história aí exemplifica bem, né, da gente acreditar mais em nós mesmos. Então, é fundamental, pessoal. Não olhem, não fiquem olhando para o lado, porque a gente não sabe a história de vida, se a pessoa conseguiu se preparar de forma adequada ou não, independentemente do cargo que ela ocupa. Então, acho que é fundamental esse ponto que a gente está comentando aqui. Outro ponto também, professor Felipe, que eu acho que é fundamental, é a parte de planejamento. Como eu resolvi, na loucura, me inscrever em 3 programas de mestrado, 3 processos seletivos, eu tive que me organizar muito bem para, antes do programa, eu tive que me organizar muito bem e também durante o programa para não chocar as etapas e também conseguir me preparar de uma forma adequada. Então, montei um cronograma, para vocês terem ideia, tanto que foi corrido. Eu estava fazendo a prova dissertativa de Direitos Humanos em um dia, na segunda-feira, e na terça de manhã, isso na segunda de tarde, estava fazendo essa prova dissertativa, e na terça de manhã, na hora do almoço, eu já tinha a prova oral
do mestrado em Direito e Políticas Públicas. Então, assim, as etapas, por sorte mesmo, por Deus, enfim, as etapas não coincidiram. Eu dei muita sorte de não coincidir etapa nenhuma. Isso era uma coisa que eu já tinha consciência. Se coincidisse alguma etapa, eu teria que decidir qual processo que eu ia continuar ou não. E, enfim, mas graças a Deus, Deus abençoou que eu consegui conciliar as etapas. Então, pessoal, ter um planejamento é muito importante. Ter um planner é algo para que vocês organizem seus horários, é fundamental. Vocês podem imprimir um planner na internet, fazer as anotações, ou mesmo tem ferramentas online como o Trello, que eu também utilizo bastante. Então, vocês têm que se organizar. E organizar de forma que vocês se preparem para todas as etapas do processo seletivo. Primeiro, conhecer o programa, os professores, as produções que eu comentei. Depois, pensar o seu projeto de pesquisa de acordo com o programa, de acordo com a linha de pesquisa, do seu possível orientador. E pensar também nas outras etapas. Qual que é o tempo que você tem que se dedicar para cada uma das etapas? Por exemplo, no início é muito importante que você dê ênfase, se prepare realmente bastante para o projeto de pesquisa, para as primeiras etapas. Projeto de pesquisa, prova dissertativa, idiomas também. Pessoal, tem uma dica também bem importante, Felipe, para a etapa de idiomas. Na época que eu fiz os processos seletivos, eu não conhecia. Que são os testes de suficiência dos processos das universidades. Com esse teste de suficiência, que você paga aí seus R$ 100, salvo engano, você já pula essa etapa no processo seletivo. Isso vale para qualquer área. Geralmente é só vocês conferirem no edital quais são o tipo de certificado que, enfim, o programa aceita para vocês não passarem pela etapa de idiomas, porque vocês podem se dedicar mais para outras etapas. E na época eu não conhecia isso, eu fiz a forma tradicional, fiz a prova de idiomas dos processos seletivos. Na UNB tem uma particularidade que lá não tem prova de idiomas, você só tem que indicar no seu projeto que você tem o conhecimento das habilidades necessárias de um determinado idioma para executar a sua pesquisa. Essa é a particularidade. Mas, em grande parte dos processos seletivos, eles vão te exigir uma prova de suficiência, uma prova para ver se você consegue, digamos assim, um idioma estrangeiro instrumental. Você consegue ler e compreender os conceitos chaves ali daquela leitura. Então, se eu soubesse dessa possibilidade, eu teria ganhado tempo. Prova dissertativa. Geralmente, tem os professores indicam no edital quais são os artigos que você deve ler para chegar lá no dia e responder uma determinada prova. Então, é fundamental que você leia esses artigos que são indicados, mas de uma forma crítica, uma forma ativa realmente. Você lê esses artigos buscando identificar os principais elementos que estão ali nos artigos que foram indicados. Os objetivos, metodologia, marco, quais são os conceitos chaves trabalhados pelos principais autores, por quê? Porque você tem que construir essa base e realmente escrever para que você chegue na prova dissertativa e você consiga responder as perguntas que são colocadas ali pela banca. Então, Isso. A gente tem que falar também sobre entrevista. A galera fica com medo de entrevista, né? eu falei assim de uma forma mais genérica sobre as etapas, Sim. mas eu acho que dá para. Você acha que tem mais algum ponto para comentar? Sim, não, tá excelente. Vamos falar sobre entrevista, então, que deve ter uma galera apreensiva com entrevista, né? Um momento importante, né? Que pode, inclusive, ser um momento de virada de mesa, né? Que você, de repente, na natação você não tá indo tão bem, né? Mas aí na entrevista você dá aquele sprint final e você fica bem colocado ali. Que dicas você tem para entrevista? Então, pessoal, o que eu fiz na entrevista? Eu reli meu projeto várias vezes, li o edital também, quais eram os critérios avaliativos da etapa de entrevista. Não só é importante que vocês conheçam o edital, não só para a etapa de entrevista, mas para todas as demais etapas, porque lá no edital vão ter os critérios avaliativos do seu projeto, da sua prova dissertativa, da sua etapa de banca, de entrevista. Então é fundamental. Às vezes as pessoas ficam com preguiça. O edital tem 30 páginas. Cara, se você quer entrar realmente no mestrado, você tem que conhecer esse edital, porque os professores vão se pautar por lá.
E se os professores não se pautarem pelo edital, você tem a possibilidade de recorrer, inclusive, fazer um recurso. Então, por isso que é fundamental conhecer o edital. Beleza. Etapa dissertativa, o que eu fiz? Outra coisa que eu também não comentei, mas que é fundamental, você tem uma pessoa, um mentor acadêmico, realmente uma pessoa para te auxiliar. E eu tive a oportunidade de ter mentores acadêmicos durante a minha graduação que me auxiliaram nos processos seletivos. Enfim, pessoas que estavam fazendo doutorado, ou já tinham mestrado concluído, e elas me auxiliaram bastante, em especial 3 pessoas, né, que foram os grandes mentores das minhas pesquisas. E eu ensaiei várias vezes a minha fala, a minha entrevista com esses professores, que foi o professor Renato e o professor Guilherme. Os dois ficavam me sabatinando como se fossem a banca. Então, esse foi um ponto que eu achei muito importante, porque eles tinham uma visão mais crítica sobre pesquisa, eles já tinham passado por processos seletivos. Então, vocês terem mentores acadêmicos que já passaram e já tiveram essa vivência na pesquisa é fundamental, seja para qualquer etapa. Então, eu ensaiei várias vezes com esse professor que é amigo meu, e ele me fazendo uma série de questões, uma série de questionamentos. É importante também que vocês respeitem o tempo que é previsto no edital, não para extrapolar, mas sempre para terminar um pouquinho antes do seu limite de tempo. Geralmente é 10 minutos para você expor seu projeto de pesquisa, seguido ali de 15 minutos. Isso vai variar muito do edital para edital. Na UNB não estava previsto assim, exatamente o tempo que você tinha para expor. O que eu fiz? Eu conversei com candidatos dos outros processos seletivos anteriores e perguntei como é que era. Esse é um ponto também interessante, conversar com pessoas que já passaram por aquele processo, para vocês terem uma noção de como que é o processo seletivo. Conversei com esse pessoal, eles me falaram, Gustavo, eu acho que você tem ali uns 5 minutos para expor seu projeto, de 5 a 10. Então eu fiz 2 falas. Eu fiz uma fala mais completa, com 10 minutos, englobando todos os principais elementos do meu projeto, e uma fala mais sintética, com 5 minutos, abordando os principais elementos. A minha fala mais completa, até anotei aqui, o que eu utilizei, professor Felipe, para passar para o pessoal. Eu me apresentei, falei da minha experiência. É importante que vocês ressaltem a experiência que vocês têm, científica, profissional, e que tenham vinculação com o projeto de pesquisa de vocês. Os professores gostam bastante disso. Ressaltei a minha experiência, a vinculação também do meu projeto de pesquisa com a linha de pesquisa que eu submeti, que é Sublim. Outro ponto também que eu destaquei foi a justificativa do porquê que meu projeto de pesquisa era importante para aquele programa, e um hack que eu utilizei, que foi bem visto pelos professores. O que eu fiz? Eu entrei no repositório da UNB e vi que não tinha nenhum projeto de pesquisa semelhante ao meu. E a sublinha era sobre instituições jurídicas, separação dos poderes e processo constitucional. Mas não tinha ninguém trabalhando ali sobre defensoria pública ainda. Então eu fiz esse levantamento e falei, de todas as teses e dissertações que eu vi no repositório, não tem nenhum trabalho que se assemelhe ao meu. É uma pesquisa aqui para o programa é inovadora, porque nenhum, outro pesquisador já se dedicou a essa Muito temática, legal. E foi bem visto pelos professores. Se Então é uma diferenciou, dica. né? Uhum. Outro ponto também, falei o porquê que minha temática era relevante, do ponto de vista não só jurídico, como social e político, porque eu trabalho sobre a questão de acesso à justiça, defensoria e população em situação de rua. Mostrei o porquê que era relevante e mostrei também que há uma escassez ainda de trabalhos científicos que versem sobre isso. O pessoal fica muitas vezes bitolado, Felipe, eu vejo assim, em temas que são da moda. Ativismo, judicialização, claro, que dá para inovar nessas áreas, mas já tem muitos trabalhos produzidos nesses âmbitos, né? Então, vocês tentarem buscar algo que seja menos debatido, eu acho que é super importante. E, claro, que tenha vinculação com o programa. Outro ponto também, os objetivos, ressaltei os objetivos do meu projeto, metodologia, marco teórico e também a finalidade. Na finalidade, eu ressaltei a importância do meu projeto. E é importante também na metodologia, Felipe, eu acho assim que, para nós que somos das ciências sociais, que temos uma dificuldade em fazer metodologia, acho que o mais importante, claro, conhecer os métodos tradicionais, né, que são indicados aí nos livros, mas deixar bem claro a vinculação desses métodos com a sua pesquisa. Não dá para você só chegar no projeto e falar, utilizei o método dialético. Mas beleza, e aí, o que isso diz? Nada.
Geralmente a gente vê isso muito em trabalhos na faculdade, conclusão de curso, artigos, enfim, quando a gente está começando. Mas no projeto de pesquisa, a gente tem que, o mais importante, na verdade, que eu vejo, é a gente descrever o passo a passo na metodologia. Falar da metodologia, quais são os métodos, enfim, e falar o passo a passo que você vai desenvolver. Sei lá, primeiro você vai fazer um estudo empírico, entrevista, estudo de caso, e descrever como é que você vai executar a sua pesquisa. Se hoje, por exemplo, você fosse aprovado, como é que você desenvolveria a sua pesquisa? Os professores gostam muito de ver essa autonomia do pesquisador, da pessoa que está se candidatando ali. Então, normal, por exemplo, eu tenho muito esses vícios de linguagem. Então, quando a gente grava a nossa voz, escuta e ensaia várias vezes, a fala fica muito mais fluida, de uma forma muito mais clara. Então, ter uma oratória limpa, uma oratória fluida ali no processo seletivo também vai ser super importante para, enfim, que você tenha sucesso. Você domine, mostre para a banca que você tem domínio daquilo que você está falando. Uhum. Basicamente, são esses os pontos que eu considero mais importantes aí. Vocês estão entendendo por que eu chamei o Gustavo para conversar com a gente? O cara sabe muito desse negócio. Que não é só, ele não só tem experiência prática como um aluno que foi bem sucedido em 3 programas, em 3 seleções, mas também porque ele ajuda as outras pessoas. Então ele consegue ter uma visão externa da própria experiência que ele tem, né? Isso é muito legal. E Gustavo, assim, a gente tem pouquíssimos minutos, mas dá uma dica ou outra aí sobre projeto, que você acha que é mais importante sobre projeto. O projeto, vamos lá. Foi até uma que eu comentei, que é a questão de conhecer o programa. Conhecer o programa e ver quais são os trabalhos dentro da linha e sublinha que ainda não foram desenvolvidos. Porque quando vocês forem olhar o site do programa, vai ter a descrição da linha de pesquisa e da sublinha. Tudo aquilo que pode ser desenvolvido no âmbito do programa. Então, é importante que vocês consigam encontrar algo que outras pessoas ainda não tenham desenvolvido ali para o programa. Então, acho que esse ponto foi bem importante eu ressaltar isso, tanto no meu projeto, que tinha uma parte no da UNB para falar sobre a relevância do meu projeto para o programa, como também eu ressaltei isso na etapa da entrevista. Então, como meu projeto, claro, para mestrado, pessoal, a gente não precisa de algo que seja inovador, como é no doutorado, né, Felipe? Então, mas claro, você tentar encontrar algo que tenha uma relevância grande para o programa e que não tenha sido desenvolvido por outro pesquisador. Acho que esse é um ponto assim crucial. E dentro do projeto, uma dica que eu dou bastante é não enxergar o projeto de pesquisa como um texto dissertativo, em que você defende uma opinião. É muito importante na pesquisa que a gente também traga a visão contrária, traga o outro ponto de vista, especialmente no âmbito das ciências sociais. Não é, por exemplo, fazer pesquisa não é, por exemplo, o pessoal que é do direito aí faz petição, que vai defender um ponto de vista, enfim. Na Uhum. pesquisa a gente sempre tem que tentar não enviesar o nosso trabalho, não deixar as emoções pessoais falarem. A gente tem que ter o rigor científico por trás, mostrar os 2 pontos e, claro, destacar o ponto que você defende de acordo de um ponto de vista científico, de acordo com a metodologia, de acordo com o marco teórico. Tudo isso é fundamental, né? Porque se vocês tentarem, esse é um erro muito comum, né, Felipe? Tentar enviesar o trabalho, acho que a tendência a dar Vai dar ruim ruim. é muito grande, né? Vai dar ruim. Gustavo, vamos ter que encerrar, né? Temos várias perguntas, mas eu sei Tem que o uma tempo é sempre travadinha aqui curto, no né? Mas Instagram, calma aí que agora vamos ver pausou aqui no Instagram. no Só porque Facebook, eu tá ia tranquilo. encerrar, pausou no Instagram. Só um Pessoal, vocês minutinho estão me aí. ouvindo Eu aí? acho que nem vai dar tempo de eu. Felipe, eu não tô... Opa, pausou aqui. Aí, Gustavo, vamos ter voltou. que encerrar. Tem um monte de pergunta muito legal que a galera fez. Então, quem quiser continuar as perguntas aí, como é que faz para te encontrar? Fala rapidinho aí. Então, pessoal, quem tiver mais interesse, pode estar me mandando aí no direct depois da live. Tá aparecendo no meu Instagram aqui, né, em cima, mas o pessoal que está no Facebook, no Instagram,
@Gustavo_Assis. No lugar do I é um 1, número 1, tá bom? Meu canal no YouTube também é Gustavo Assis, Pesquisa Jurídica. Já tem um vídeo lá, inclusive, falando de um processo seletivo de mestrado que eu fiz. Recomendo que vocês assistam. E é isso. Pessoal que tiver interesse, me chama aí depois da live, no direct, para participar também do canal do Telegram e ter acesso a esse super arquivo que eu montei com as revistas e com o novo quadro dessas revistas que eu acabei selecionando. Um trabalho bem de formiguinha, mas que foi bem legal. O pessoal muitas vezes tem muitas dúvidas, né, de como publicar. E para o pessoal que não for do direito, mas que está assistindo a live e quiser ter acesso a esse documento, eu posso também estar mandando um arquivo original que tem um novo quadro de todos os periódicos e de todas as áreas, tá bom? Só me chamar também lá no direct, que vou ter o maior prazer de poder estar auxiliando e contribuindo com vocês. E brigadão, Felipe, pela oportunidade, pelo espaço e de poder nessa manhã bater esse papo com o pessoal aí. Espero que tenha contribuído bastante. Show de bola. Ó, galera, vocês já viram quanta coisa ele tem para contribuir, né? É vídeo, é material de filtrando revista, são todas as dicas que ele dá. Isso é dádiva, né? Então aproveitem, entrem no canal do Telegram, né? E, né, estejam mais próximos do Gustavo, que é um cara que contribui muito aí. Não só para mestrado em direito. Vocês viram que as dicas dele são para várias coisas, né? E muito legal tê-lo aqui. Muito obrigado, Gustavo, de coração. Obrigado a todos que estão aqui também, né? Se você acha que essa live contribuiu contigo, ó, dá o print, marca o CAEDJUS, marca o CAEDUCA Oficial, marca o Produção Acadêmica e marca, né, o Gustavo _Assis, sendo que o I é o 1. Beleza, galera? Então, um grande prazer. Né? Muito obrigado, Gustavo, e até a próxima. Deixa eu aumentar aqui.